O Ibovespa está nas máximas e eu aposto que se você não tem ações brasileiras, você está aí chorando. Pois é, meus amigos, hoje o Ibovespa quebrou a sua máxima de novo. Ele bateu 195 mil pontos. Agora está em 194, que eu gravo esse vídeo, no momento que eu gravo esse vídeo. Mas ele chegou a 195 e eu acho que não vai parar por aí. Pode não ser agora, mas não para por aí. Vem comigo pro vídeo. Eu tô deixando aqui na tela para vocês verem. O Ibovespa, agora que eu gravo o vídeo, está em 194 mil pontos, mas ele chegou a 195, 198 mil pontos. Então estamos refazendo máximas atrás de máximas. O Ibovespa estava barato, pessoal. Agora a gente pode dizer que ele está no preço adequado, no preço que ele deveria estar. Mas ainda tem espaço para valorizações. Ele está na média que deveria estar. Antes ele estava barato, agora ele está na média. Ainda tem a sobrevalorização e isso pode chegar. Não é garantido, mas pode chegar. Estou deixando aqui também o gráfico de um ano atrás. E o Ibovespa já teve uma alta de 52% nesses últimos 12 meses. É uma alta muito expressiva. Qualquer percentual de Ibovespa que você tinha no seu patrimônio teve uma alta boa. E provavelmente é o ativo que mais está puxando a sua carteira para cima hoje. E tem mais, na minha opinião, o Ibovespa chega a 110 mil pontos ainda esse ano. Claro que tem alguns fatores que podem colaborar com isso. Um deles é a queda dos juros. Mas para a queda dos juros acontecer, tem dois fatores determinantes. Um mais que o outro. Um deles é o fim da guerra. Se a guerra acabar, o preço do barril do petróleo recuar, não vamos ter mais inflação no mundo todo praticamente. E aí, com certeza, a taxa de juros vai conseguir cair mais do que agora está sendo precificado que ela vai cair. Então, um dos componentes é a guerra, ela tem que acabar. E o outro componente é gastos públicos. Mas esse ano é eleição e muito provavelmente o Lula ele vai gastar tudo o que ele puder gastar para tentar ou se reeleger ou eleger um candidato que ele apoie. A gente não sabe se ele vai vir para presidente ainda ou não, mas com certeza ele vai gastar tudo que puder gastar. Ele sempre foi de gastar muito, sempre foi de muitos auxílios, então não dá pra gente achar que esse ano ele vai fazer o contrário. É ilusão, ele vai gastar muito. Seria de grande ajuda ele não gastar, mas ele não vai não. Então é mais a guerra. A guerra tem que acabar para o preço do petróleo cair e aí a inflação dá uma aliviada. Com isso, os juros caem e o Ibovespa sobe. Mas a principal questão é a mentalidade, pessoal. Porque assim, se os juros não cair, o que de ruim vai acontecer? As empresas vão continuar com o valor que elas estão hoje. Talvez uma leve correçãozinha para baixo. Mas e daí? Você está comprando empresas boas, empresas grandes e lucrativas. Então isso não é uma coisa ruim. Isso é uma vantagem até. Porque você vai conseguir comprar mais ações antes da valorização. Então é isso que você tem que ter em mente. Valorizações nem sempre são boas. Ela é boa para inflar o ego. Mas quanto mais você conseguir comprar barato, é melhor. Eu tenho uma frase que eu digo é a seguinte: é legal ver suas ações se valorizando, mas é mais legal ver mais ações se valorizando. E para isso acontecer, você precisa de mais tempo delas baratas. Porque pouca gente tem muito dinheiro para investir de uma vez. A maioria vai comprando mensalmente. Você precisa que elas fiquem baratas por um período maior. Pelo menos é o meu caso e eu acredito que seja o seu caso. Todo mês a gente investe um pouco. Então, todo mês se a gente comprasse barato, era melhor. E aí deixa lá para o final ter essa valorização toda, seria ótimo, não é? Não é isso que acontece, mas essa é a mentalidade. É que a gente tem que investir sabendo que as empresas são boas e sabendo que elas estão descontadas. E investir mais quando elas estão assim, e quando elas têm a valorização, aí tem que avaliar se é o momento de segurar ou se é o momento de vender. Tem isso também, mas por enquanto a gente está falando de valorizações porque o Ibovespa, na minha opinião, ele ainda está no meio do caminho, ele ainda tem espaço para crescer mais. E assim, não fiquem com medo de quem vai ganhar a eleição, político A ou político B. Nós passamos por 4 anos do Lula. Todo mundo achou que o Ibovespa ia derreter, e não derreteu, está subindo. Porque as empresas não necessariamente elas dependem do político. A gente tem que saber investir apesar dos políticos. Eles são ruins, todos eles são ruins. O Lula é ruim, não gosto dele também, mas todos são ruins. E o que a gente tem que fazer é aprender a investir em boas empresas, em boas geradoras de caixa, e que a gente veja nosso patrimônio crescer em algum momento.
agora está crescendo. Quem investiu lá atrás está ganhando muito dinheiro com o Ibovespa. E o segredo é sempre buscar comprar ações quando elas estão baratas. Quanto mais barato você pagar, maior é a valorização que você vai ter na sua carteira. Nesse momento que ela está subindo, aí ela ainda tem espaço para o Ibovespa, ainda dá para investir, na minha opinião. Mas você deixou de ganhar uma valorização de 50%, como eu mostrei no começo do vídeo, que o Ibovespa já teve nesses últimos um ano. Então é uma valorização expressiva que você perdeu por não ter investido antes. E bom, pessoal, era esse o recado por hoje. Eu queria falar que o Ibovespa bateu 195 mil pontos e está subindo mais. Provavelmente, por enquanto, ele vai ficar no 195, mas eu tenho certeza que antes do final do ano ele vai bater 210. E se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no meu canal. E comenta aqui para mim, você tem ações brasileiras na sua carteira? E qual o percentual das ações brasileiras na sua carteira? Eu vou falar aqui rapidinho, o meu percentual de ações brasileiras não é alto na minha carteira, é de 15% apenas, mas esses 15% estão conseguindo carregar ela nas costas nesse ano. Bom, era isso por hoje, te vejo no próximo vídeo, até lá!